Muito bom dia para você que está ligadinho na programação do Canal Rural nesta manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo a mais uma edição online aqui, né? Utilizando a internet para aproximar, encurtar as distâncias entre o Canal Rural, os instrutores, o time de instrutores do Senar Mato Grosso e, claro, você que está do outro lado da telinha, sempre nos acompanhando em mais uma edição do Bom Dia Senar Mato Grosso, né? Nesse momento de isolamento, distanciamento social, a gente tem utilizado as ferramentas que estão ao nosso alcance para que a gente possa encurtar essas distâncias e garantir que a informação chegue até você do outro lado da tela. E no programa de hoje a gente vai colocar em prova isso, né? Afinal de contas, o nosso convidado, o instrutor credenciado ao Senar Mato Grosso, é o Kleber Muniz, que vai aparecer na tua tela aí agora. O Kleber está lá em Mucuri, na Bahia, no extremo sul da Bahia, mais próximo já ao estado do Espírito Santo, está aqui com a gente, marcando presença para trazer informações sobre um tema muito legal, muito atual, inclusive, que é o tema florestas comerciais, né? Como garantir aí os passos importantes para a implantação das florestas comerciais. Kleber, é um prazer contar contigo, mesmo à distância, né? Estamos aqui para trazer informação, levar informação para o outro lado da tela. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Patrone. Bom dia, telespectadores do Canal Rural. É um prazer estar aqui novamente com vocês para passar algumas informações importantes, né, para os produtores que desejam investir em florestas comerciais, pois é um assunto que tem que ser tratado até com uma certa urgência. Desculpa, Uhum. Patrone. Tudo bem, vamos lá. A florestas comerciais é um tema que tem despertado muita atenção, né, Kleber? Justamente porque há uma demanda crescente, inclusive aqui no Centro-Oeste, inclusive aqui em Mato Grosso, né, justamente por esse produto, né, que se torna matéria-prima para utilização muitas vezes aí em caldeiras para abastecer aí os armazéns, né, as fornalhas. Então é um tema que está bastante atual e por isso desperta tanta atenção do produtor, né? Há um gap, há um nicho de mercado e uma demanda que tende a crescer muito mais, né? Verdade, Patrone. Mato Grosso, ele aparece em nono lugar, com 185 mil hectares de floresta plantada. Só que essas 185 mil hectares de floresta plantada, elas se dividem em eucalipto, em teca e em outras variedades que não são apropriadas para certos tipos de consumo, como por energia, por exemplo. Né? Uhum. E estudos de mercados realizados em janeiro deste ano foi detectado um potencial de expansão muito grande, que é atrelado ao setor agrícola para secagem de grãos e geração de energia. E tem uma informação bastante importante do IMEA, que existe uma projeção de produção de 46 milhões de toneladas de soja para o estado do Mato Grosso para 2025. Em função disso, as expansões detectadas adicionam aproximadamente 923 mil metros cúbicos de biomassa anual a essa atual demanda de eucalipto no estado, né? E Ou para seja, né, esse essa demanda tem, é claro que é preciso, então, planejar esse investimento para quem quiser atender, e é sobre isso que você vai trazer as informações hoje para a gente aqui, né, Kleber? Isso aí. E a gente começa falando assim, ó, que para ser economicamente viável, né, a implantação de floresta, ela não deve estar a uma distância da usina muito maior que 150 quilômetros. Essa questão de logística é muito, muito importante. Né? E tem, assim, conforme vai se montando as empresas, as indústrias esmagadoras para a produção de etanol de milho e tal, vai se aumentando essa necessidade. E estima-se, então, que a cada 1 milhão de toneladas de milho processada demanda 10 mil hectares de eucalipto para cogeração. Isso significa que, quando todas as usinas estiverem operando em plena capacidade, de 7,5 milhões de toneladas, será necessário, então, mais ou menos 70 mil hectares de eucalipto plantados somente no norte do estado. Né? Então, Perfeito, uma demanda consistente. Vamos lá, Kleber, eu sei que você preparou uma apresentação, preparou alguns slides aí que vão trazer justamente essas orientações, né? Já está dito aqui que existe uma demanda, a demanda é crescente, você já pontuou ali a região mais ao norte do estado como um dos grandes pilares, né, para onde vai acontecer essa demanda e é necessário acontecer esse incremento, mas aí tem toda uma questão técnica que precisa ser analisada quando a gente fala em planejamento, é isso que você vai mostrar aqui para a gente hoje. e justamente a gente vai começar falando dessa demanda.
né? A gente sabe que a floresta é um ativo biológico e a produção de madeira depende de diversos fatores, da interação desses fatores, tais como condição de solo, clima, espécie, genética, espaçamento de plantio, manejo florestal, tal. Então, a gente precisa, antes de implantar a floresta, avaliar todas essas variáveis. E, para implantar, nós começamos, então, lá dos objetivos para o uso da biomassa. Para que a gente vai plantar essa floresta? Nós vamos utilizar essa biomassa em quê? Falando-se, então, de eucalipto, de floresta plantada, nós pensamos, então, na geração de energia, na produção de papel e celulose, né? Na construção civil, na produção de postes para cercas, né? Para a produção de óleos, de medicamentos, aromatizantes, anti-inflamatórios, para a serraria, na fabricação de laminados, de caixotaria, de móveis, pallets, etc., dentre outras várias utilidades do eucalipto, né? Então, a floresta ela não serve somente para celulose e para produzir papel. Ela serve também para uma série de outros produtos, né, como a produção de energia, né, que é o nosso foco hoje no Mato Grosso. Existe uma demanda crescente e a gente precisa suprir essa demanda, né? O segundo ponto, então, que a gente precisa levar em consideração é o volume necessário de biomassa, né? O quanto que nós precisamos de madeira para suprir essa necessidade. Então, nós falamos, então, do primeiro tópico, né? E só para esclarecer, nós temos duas formas de medir essa madeira, né? Esse produto, que é o metro estéreo e o metro cúbico. Dentro desse slide, a gente consegue visualizar duas imagens, o que é um metro estéreo e o que é um metro cúbico. O metro estéreo, então, é uma pilha de madeira roliça, né, com dimensões de 1 metro por 1 metro de largura e 1 metro de altura. E o metro cúbico de madeira é uma pilha sólida, como a gente pode ver na outra imagem, né, uma pilha de madeira serrada. Então, assim que se faz a medição. Então, para se fazer o cálculo depois dessa necessidade. Perfeito. Só para a gente ter uma ideia desse volume ainda de biomassa, né? Só para a gente clarear para o telespectador o quanto que equivale um metro estéreo, né, de eucalipto em casca, eucalipto sem casca e o eucalipto utilizado para energia, né? Um metro estéreo de eucalipto em casca, ele equivale a aproximadamente 0,7 metro cúbico e vai dar aproximadamente 0,54 toneladas. Isso produz a madeira verde, né? O eucalipto sem casca, 1 metro estéreo, ele vai dar aproximadamente 0,61 metro cúbico e vai pesar 0,58 toneladas. E o eucalipto para energia, 1 metro estéreo, ele vai medir aproximadamente 0,5 metro cúbico e vai ter um peso de aproximadamente 0,34 tonelada. Por que essa diferença? Porque no material para energia, nós utilizamos um material mais verde. Então, existe essa diferença de peso e de volume. Perfeito, uma tabela aí que já, além de esclarecer as dúvidas, né, serve como um parâmetro para quem tiver aí, quiser buscar mais informações. Vamos lá, seleção do material genético, né? Então, decidi que vou implantar minha floresta comercial, claro, tem uma gama de materiais genéticos e preciso saber como escolher para minha atividade. Isso. Nós temos, então, aproximadamente 700 espécies de eucalipto ao redor do mundo. E sabemos que cada espécie precisa de um ambiente adequado às suas condições para ela se desenvolver. Faz-se necessário, então, selecionar o material genético que tenha as características do melhor produto final, ou seja, a biomassa desejada, e que seja adaptado a uma série de variáveis, como o ambiente onde nós vamos implantar essa floresta, né? Então, a gente precisa selecionar esse material para colocar ele no local correto, para que ele tenha a produtividade desejada no final do período do ciclo vegetativo, porque é uma
é uma cultura de longo prazo, então ela varia aí de 5 a 7 anos. Então nós precisamos fazer um negócio bem centrado para obter esse resultado no final. Perfeito. Vamos começar então trazendo alguns exemplos aí dos mais comuns utilizados no Brasil. E a gente não vai ter tempo de mostrar todos no primeiro bloco, claro que a gente vai trazer no segundo bloco, mas vamos começar primeiro já exemplificando com algumas espécies, Kleber. Ok, então. Na seleção do material genético, nós temos aqui, que é muito popular no Brasil, o eucalipto urophila, matéria-prima para produção de ferro, aço, papel, celulose. É um material bastante resistente, é uma doença que é bastante comum no Brasil, que é o cancro. É uma árvore que seu tronco pode atingir até 50 metros de altura, adaptável a uma série de climas, né? Ele vai bem em qualquer clima, praticamente todos os climas do Brasil. Tem um alto potencial, essa madeira é versátil, é resistente, né, à praga, à doença. Então, essa é uma das variedades que bastante utilizadas aqui no Brasil. Nós temos o Grandes, que é uma espécie de eucalipto mais plantada no mundo, com um tronco bastante retilíneo, é uma árvore muito alta, pode atingir 55 metros de altura, também é uma madeira grossa, e por ser leve e de fácil manuseio, é utilizado como matéria-prima para serraria, laminação, e sendo ela a principal fonte para a produção de papel e celulose. Então, Perfeito, esses dois são as principais variedades que são plantadas no Brasil. Só para perfeito. reforçar essas duas variedades, o Brasil, então, fez o quê? Ela fez um cruzamento do Grandes com o Urophila, porque o Urophila ele tem uma resistência ao cancro. E o Grandes, ele é suscetível ao cancro. Então, obtiveram um híbrido, que eles chamam de Urograndes, que conseguiram controlar esse patógeno e ele está indo muito bem hoje nas florestas. Perfeito, Kleber. Muito bem já explicado, trazendo as duas espécies aí mais utilizadas, já falando dessa espécie híbrida, esse material genético híbrido, e daqui a pouquinho a gente volta, porque você vai trazer outros materiais genéticos aí, e dar sequência ao planejamento como ele deve ser feito. Continue com a gente, este é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, este é o Bom Dia, Senar Mato Grosso, hoje falando sobre florestas comerciais. Quem está trazendo as informações para a gente desse assunto tão importante, tão atual, que tende a continuar com muita atualidade nos próximos anos, né, visto a demanda para atender especialmente as indústrias aqui em Mato Grosso, né, utilizando o plantio de florestas comerciais com foco em energia, com foco em biomassa. Quem está aqui com a gente é o Kleber Muniz. Kleber, vamos rapidamente, você já trouxe ali a seleção do material genético, né, terminou o primeiro bloco falando de algumas espécies, as mais utilizadas no mundo, Urophila e Eucalipto grandes. E daí falou, inclusive, do cruzamento entre elas, né, uma espécie híbrida aqui no Brasil muito utilizada. Vamos seguir que tem outras opções também que vale a pena a gente trazer aqui para o nosso telespectador. Ok, é o eucalipto cloesiana, né, considerado o tipo de eucalipto mais indicado para a construção civil e para o âmbito rural. É uma madeira retilínea, esteticamente bonita, diferente de outras espécies, tem uma densidade mais elevada, né? Uma madeira também que serve para a produção de energia, bastante resistente, e ela proporciona sustentação para as construções civis, né? E esses são as principais variedades que são plantadas aqui no Brasil. E para o nosso foco, como a gente está falando de produção de energia, nós temos, então, uma característica que é a espécie que vai ser usada para a produção de lenha e carvão, que ela tenha densidade, tenha poder calorífico e teor de lignina, que quanto maior, melhor. De forma simples, nós podemos dizer que quanto mais pesada, melhor essa madeira serve para fazer esse uso, né, para esse fim. Só clareando aqui um pouquinho, o teor de lignina, a gente chama de licor preto, é um produto que liga as fibras da madeira e ela é inflamável e é utilizado nas caldeiras como energia, né, como combustível para energia. Perfeito. Ótimo. Tá, ok? Além da escolha do material genético, nós temos que considerar também
a precocidade do material, né? No Brasil, nós somos bastante felizes nisso aí. Nós conseguimos produzir florestas e entre 5 a 7 anos. Nós temos materiais bastante precoces, né, já desenvolvidos aqui no Brasil. E se a gente for olhar lá fora, o hemisfério norte, a mesma floresta que nós conseguimos produzir entre 5 e 7 anos, lá no hemisfério norte, eles só conseguem com 40 anos. Então, esse é um potencial muito grande. Um outro ponto é o potencial produtivo da floresta, né? Nós temos que verificar de que forma essa propagação é feita. Hoje, nós utilizamos a propagação assexuada, que é através de clonagem, né? Nós temos a certeza que esse material é resistente a patógenos, nós temos uniformidade nos plantios, então nós temos uma floresta bastante equiparada, sem desvios, né? A partir daí, então, nós já definimos então, qual que é o nosso material genético. Nós vamos definir, então, qual que é a área de plantio, né? Qual que é o volume necessário de biomassa. Para isso, nós temos que pensar na logística, como nós já falamos anteriormente, esses plantios eles não devem passar 150 quilômetros da indústria, né? Nós temos que observar as variáveis ambientais, a área de preservação permanente, a área de reserva legal. Nós temos que obedecer à legislação federal, estadual e municipal. Um outro ponto importante é a situação topográfica, que vai refletir diretamente no tipo de colheita, né? Se a gente tem uma área plana, essa colheita pode ser 100% mecanizada, mas se a gente tem uma área mais íngreme, nós temos que fazer uma colheita manual, com motosserra, e aí por diante, né? Perfeito. Você Só já disse ali no para... primeiro bloco que existe uma demanda específica, né, já previamente calculada, previamente estimada. Aí o produtor, né, o empresário que está nos olhando, nos acompanhando aqui, decide que vai investir. Ele já pegou as dicas que você trouxe no primeiro bloco ali, que você está passando agora, mas, claro, precisa definir qual o volume ele vai precisar produzir para atender ali o determinado cliente, né? Como ele faz esse cálculo? Tem como já pensar previamente nisso também, né? Justamente. Então, para definir a área, ele precisa de quê? Saber qual que é o volume de biomassa desejado e saber qual que é a produtividade do material genético que ele vai trazer, né, que ele vai plantar. Então, isso, quem fornece a muda já tem históricos de todo o material, é só você pedir essas informações, né, qual que é a produtividade, e de mão do volume de biomassa desejado, você vai dividir um pelo outro e vai ter a área necessária. Por exemplo, numa área ou melhor, numa utilização de 1.000 metros estéreo de madeira, por exemplo, por mês, nós, com uma produtividade de 200 metros estéreo por hectare, né, se a gente dividir um pelo outro, nós vamos precisar de uma área de 4,54 hectares. Isso significa que, se eu utilizo 1.000 metros estéreo por mês, eu tenho que plantar todo mês 4,54 hectares de floresta para suprir a minha demanda. Uhum. Perfeito. Né? Um outro ponto importante é o espaçamento de plantio. Esse espaçamento é definido através de quê? Da finalidade do uso da biomassa. Quando se utiliza madeira para papel e celulose, utiliza o espaçamento de 3 por 3, né? 3 metros entre planta e 3 metros entre linha, e nós vamos ter uma população de 1.111 plantas por hectare. Quando se planta para energia, nós plantamos com espaçamento de 3 metros entre linha e 2 metros entre planta, e nós vamos ter uma população de 1.666 plantas por hectare. Consequentemente, a gente vai ter menos luz, madeira mais longa, mas não deixa de ter a... Perfeito. Essa definição, Kleber, só para esclarecer uma dúvida aqui. Quando você tem ali para utilização, seja para papel e celulose ou para energia, né? Você mostrou a densidade diferente de plantio, né? O número de plantas, né? O número de árvores ele plantio. O período de corte difere também? Não. Quando você vai colher para celulose e energia, geralmente utiliza o mesmo período, de 5 a 7 anos. Perfeito, perfeito. Podemos seguir então. Vamos lá. Vamos lá. Aí partimos e fizemos toda essa seleção, vamos partir então para o preparo de solo. Nas florestas, utiliza-se então o cultivo mínimo, né? A gente só faz intervenção no solo, no local de plantio. Isso evita a degradação do solo, evita a erosão e uma série de variáveis no meio ambiente.
Então, nós temos que, no momento de fazer o preparo de solo, que chamamos de subsolagem, nós temos que verificar qual que é a característica do solo, se ele é arenoso, se ele é mais argiloso, justamente para definir qual que é a profundidade de subsolagem. O eucalipto, Patrone, ele tem uma raiz, eu chamo de preguiçosa. Se ele tiver qualquer impedimento, essa raiz deixa de prosseguir, buscar nutrição, buscar umidade para o crescimento. Então, a gente procura um momento correto para fazer esse trabalho. Como você pode observar aí na imagem, nessa imagem de baixo, nós temos aqui um trator fazendo a subsolagem. Numa umidade correta, não está ficando o terreno torroado. Na foto maior do lado direito, nós temos uma foto com a subsolagem, com o terreno extremamente seco. Então, produz esse monte de torrão, e isso, na hora de plantar a muda, ela fica bolsas de ar, e o que a gente coloca ali de água, coloca de fertilizante, isso acaba descendo e a planta não aproveitando e vem até morrer. Então, tem outros cuidados que a gente tem que ter também, com a correção do solo, aplicação de calcário, adubação fosfatada. O eucalipto é bastante exigente ao fósforo, né? E as outras adubações com NPK e mais outros micronutrientes que são necessários. Então, a gente precisa ter todo esse cuidado aí no preparo de solo, justamente para a gente ter essa produtividade que nós desejamos. Feito, então, o preparo de solo, nós vamos partir, então, para a produção de muda, para a seleção das mudas. E é muito importante, na hora de colocar a muda no chão, nós termos a consciência de que nós estamos colocando mudas com, no mínimo, 3 pares de folhas, né? Que ela tenha pelo menos de 20 a 30 centímetros de parte aérea, com um sistema radicular bem formado, né? Como a gente pode visualizar aí na imagem, que ela esteja bastante rústica, uma muda madura, que ela resista às variáveis climáticas lá do campo, e que ela esteja ausente de patógenos, né? De doenças, de pragas, para que nesse primeiro impulso, né, de mudança de ambiente, de viveiro para o campo, ela tenha aí um desenvolvimento razoável. Então, isso é muito importante na hora da escolha da muda, da seleção da muda para o plantio. Se a gente observar essa foto mais embaixo, nós temos uma muda que ela tem uma parte aérea bastante fora do normal, e na hora que planta, ela deita. Então, encostou no solo, ela pega toda a temperatura do solo e aí ela acaba morrendo. Nós vamos ter que voltar lá e fazer um replantio. E isso a gente só vai fazer o quê? Aumentar o custo de plantio. Perfeito. Kleber, temos 30 segundinhos aqui. Eu vou pedir para você correr com esses 2 slides para a gente não deixar de trazer a informação para o telespectador. Vamos lá. Ok. Então, no plantio das mudas, né, nós temos 2 tipos, o manual e o mecanizado. Nós temos que observar a profundidade e a irrigação. Nós temos o exemplo do plantio manual, nós temos o exemplo da irrigação, e aqui nós temos uma muda plantada com o coleto todo enterrado. É uma muda que está propensa a morrer justamente por causa das folhas muito próximas do solo. Logo após, então, vem a adubação de plantio, que essa adubação é feita através da recomendação de análise de solo, né? Nós temos que obedecer a distância do fertilizante e a profundidade, para evitar que esse fertilizante tenha contato, então, com o sistema radicular da muda. Perfeito. Kleber Muniz, obrigado pela sua participação conosco mais uma vez. Desafiei você a correr aí no fim, você preparou um conteúdo muito legal, muito bacana, que tira as dúvidas, né, de muita gente aí que está pretendendo investir nesse segmento, por isso esse programa, né, ele vai estar depois no site do Canal Rural, no blog do Canal Rural Mato Grosso, você pode assistir novamente para pegar ali e anotar todas as informações que foram repassadas. Kleber, mais uma vez, obrigado, uma ótima semana para você aí. Obrigado para você também. E a gente agradece a sua audiência, a sua companhia. Essa foi mais uma edição do Bom Dia, Senar Mato Grosso. Fiquem bem, uma ótima quarta-feira e até semana que vem.